Olá a todos da Cloromania. Vou explicar uma forma de como fazer uma base de um cupcake, no caso seria, e uma bola de sorvete aqui, a técnica que eu utilizo. Ok? Faço uma elipse, ferramenta F7, seleciono o ponto, clico e arrasto para criar um círculo perfeito. Vou duplicar esse meu objeto e vou posicionar formando esses três círculos aqui. Ok? Vamos supor, a base, para deixar igualzinho como está aqui, eu faço da seguinte maneira. Vou duplicar mais uma vez aqui. Essa base vai ser a primeira aqui, no caso seria para unir, no caso. São os três círculos, eu vou unir, vou soldar. A base é isso aqui. Seleciono minha ferramenta, caneta. Eu dou um clique fora, porque se eu clicar em cima, ele vai marcar. Isso eu não quero. Então eu clico fora, clico em cima de outro objeto, outro nó. Ok? Cliquei e faço um desenho semelhante a isso aqui. ESC para sair, volto para minha barra de seleção. Eu seleciono a minha seleção aqui. Ok? Seleciono, clico fora, busco minha ferramenta de novo, caneta. Eu vou dar um zoom, vou clicar aqui fora também. Eu vou buscar, vou traçar uma linha aqui, manter o clique e arrastar. ESC para sair, ferramenta F10 ou ferramenta forma, vou selecionar. Ok? Vou posicionar nó com nó. Vai ficar um desenho semelhante ao outro, nunca igual. Por exemplo, seleciono essa outra minha linha, deixo sobre a outra linha aqui, até fazer o modo interseção, vai aparecer aqui o nome interseção, ou borda. Prontinho. Essa vai ser a base de como fazer esse estilo aqui. Eu vou selecionar. Minhas linhas estão soltas aqui. Vou dar só uma cor para exemplificar aqui. Com minha ferramenta agora, preenchimento inteligente, vou preencher, vou especificar uma cor qualquer aqui, especificar a cor, no caso aqui, e deixar a largura nenhuma. Eu seleciono, pinto essas três partes aqui. Vou dar um zoom. Por exemplo, as minhas três partes já foram feitas. O que eu vou fazer aqui? Vou selecionar todas essas minhas linhas guias aqui de baixo. No caso, se eu arrastar, ela vai mover o preenchido. Eu não vou criar o preenchido, manter o Shift e desmarcar o preenchido. Vou só puxar minha linha guia. Ok? Vou dar Shift Page Up. Vou dar Ctrl G. Ok? Para que depois eu vou fazer esse traçado suave aqui em volta dessa base aqui. Com esse ativo, vou selecionar uma cor, vou selecionar ferramenta, malha, tecla de atalho M. Por exemplo, eu já poderia copiar esse efeito de malha aqui para isso, mas vou explicar aqui. Por exemplo, eu posso, com ela ativa, eu posso aumentar ou diminuir as etapas de preenchimento. Ok? Por exemplo, aumentei para 4, posso dar um clique aqui direto, ou posso vir aumentar aqui o tamanho da grade. Eu posso dar um pequeno clique aqui, seleciono uma cor mais clara, um branquinho aqui, eu já faço uma base aqui. Na de baixo aqui, eu seleciono, clique e arrasto. Por exemplo, se não tiver na forma retângulo, não tiver na forma livre, mão livre, de retângulo, passo para mão livre. E eu escolhi uma cor mais escura aqui para ele. Seleciono aqui essa base aqui de baixo. Shift, eu desmarco a parte que eu não quero em cima e jogo uma cor mais escura aqui. Eu posso diminuir a etapa de frequência aqui, no caso diminuir. Ok? Posso ir regulando. A técnica de pintura demora um pouquinho mais. Posso jogar uma cor mais clarinha aqui. Por exemplo, essa vai ser a técnica de pintura. Eu vou jogar um branquinho aqui. A pintura em si, ele demora um pouco mais, ok? Só essa cor que eu não gostei muito, vou selecionar. Posso manter o clique selecionado para abrir essa caixa de preenchimento. Vou jogar essa cor aqui. Prontinho.
essa vai ser a base. Seleciono esse meu outro objeto aqui de baixo, o azul. Seleciono a ferramenta malha, copiar a propriedade de malha. Vai copiar a mesma propriedade para esse meu objeto aqui. Seleciono o outro e faço o mesmo procedimento. Ele copia a mesma propriedade de malha. No caso, essas linhas aqui, eu vou vir em ferramenta, mídia artística, vou escolher essa aqui, essa pincelada aqui, e vou jogar um número maior. Posso jogar um número menor, pode variar de desenho para desenho, vou jogar em 0,2. Qual ela é ativo? Eu vou vir, menu, organizar, separar, o grupo de mídia artística seria, no caso, separar secundário de objeto selecionado, Ctrl K, ok, e vou vir organizar, e exibir aqui, modo aramado simples. Eu vou selecionar que ele está selecionado ativo. Quando eu faço isso, ele separa a linha do contorno, deixando uma linha invisível aqui no desenho. Vou dar Ctrl Z, vou voltar para o modo de aramado, vou para aperfeiçoado. E se eu clicar nesse objeto aqui, ele está em grupo, e eu acho mais fácil vir aqui desagrupar tudo e selecionar minha linha interna e deletar. Ok? Geralmente ele fica no meio certinho desse meu objeto. Se eu voltar para o aramado aqui de novo, exibir aramado simples, ele está sobreposto a esse aqui. Se eu clicar nele aqui, eu vou puxar ele na forma invisível. Eu vou voltar para a forma exibir aperfeiçoado. Ele está ativo, vou jogar uma cor qualquer. Ok? Eu sempre faço isso para quê? Na hora que eu for, no caso, fazer um soldar ou combinar Ctrl L, ele dá erro na hora da criação. Ou da impressão pode dar falha. Eu vou jogar uma cor mais escura para esse. O outro aqui no de fundo. Se eu selecionar a primeira parte aqui, se eu manter o Alt, clicar, eu seleciono a parte de baixo. De novo. Seleciono a parte aqui. Eu quero selecionar o último de baixo. Eu mantenho o Alt selecionado. Note que aqui de malha vai para outra seleção. Ok? Se eu quiser fazer essa técnica no outro aqui também, eu posso fazer. Posso aplicar o mesmo efeito e aplicar aqui, aumentar nesse aqui. Por exemplo, já fiz um estilo a mais aqui. Ok? Se eu quiser fazer o mesmo processo, eu venho menu organizar, Ctrl K, organizar, no caso eu exibir aqui, aramado simples. Se eu der um zoom, a minha forma de exibir da linha, ele está separado aqui. Ok? E eu jogo fora essa minha linha. Volto em exibir, aperfeiçoado. Essa dica que eu dou, que tenho que fazer nele, por exemplo, ele foi agrupado embaixo aqui. Se eu selecionar outra parte aqui de linha, ele foi submetido e quebrado aqui no caso. Se eu selecionar todos aqui, ele fica, se eu desse um agrupar nele aqui, ele combinaria com outro objeto. Isso ele não queria. Ok? Se eu vir aqui, menu organizar, separar a curva, ele separa a curva, mas ele separou a curva de um outro objeto. Se eu desse um soldar nele, ele daria erro na hora de fazer esse contorno de linhas, ok? Um exemplo básico aqui, no caso, vou fazer esse mesmo percurso aqui, talvez seja meio complicado de vocês entenderem. Esse monte de objeto aqui selecionado, dupliquei, vou agrupar, Ctrl G, vou vir aqui, organizar, desagrupar tudo, organizar,
separar grupos. E se agora se eu vim aqui soldar, ou se eu vim aqui organizar, combinar, ele pode dar esse erro. Às vezes dá, e às vezes não dá. Ok? Então vamos supor aqui. Se eu vier aqui no modo exibir aramado simples, eu noto que tem essas linhas aqui que faz esse corte e erro na hora de aplicar essas curvas suaves aqui no meu desenho. Volto para o modo exibir aperfeiçoado. Ok? Vamos supor, eu não vou deixar aquela linha de contorno em volta, porque não vou querer essa linha de contorno em volta, porque depois eu vou aplicar um contorno extra. Vamos supor aqui, se fosse modo de bola de sorvete, vamos supor, tem a outra explicação aqui. No caso, com a ferramenta, essa bola aqui eu vou converter em curvas. Na ferramenta que eu posso vir mancha, eu posso vir trabalhar, por exemplo, enfeitar. Vamos supor que essa que seria aqui, ia sobrepor nesse objeto, vir malha, copiar a propriedade de malha. Ok, vamos supor aqui, minha bola de creme, vamos supor, aí se a outra fosse de chocolate, na ferramenta de seleção, na ferramenta forma, aí embaixo chocolate aqui eu poderia jogar uma cor mais clarinha ou mais escurinha, vamos supor assim. Ok? E montaria, vamos supor que minha bola de sorvete aqui, e vou fazendo a criação em cima dessa base. Ok? Prontinho. A outra técnica para explicar como faz essa intercalações de objetos aqui é semelhante a essa aqui que eu utilizei nesse formato aqui de cupcake. Eu faço da seguinte maneira: eu sempre salvo vou salvando ferramenta elipse, eu mantenho a elipse aqui, clico e arrasto, faço a elipse mais ou menos nessa base, duplico, jogo ela para cima, duplico mais, redimensiono um pouco mais e duplico ela para cima, redimensiono um pouco mais. Essa seleção do meio, eu seleciono a minha ferramenta mistura, seleciono essa parte de mistura e jogo para debaixo. Na propriedade eu deixo em 1, vou dar Enter. No de cima, clico e arrasto para fazer a mistura dos objetos, eu deixo em 1. Enter. Seleciono todos esses meus objetos aqui da elipse, vou organizar, separar, ou dou Ctrl K direto. Ok? E nesses objetos aqui, eu vou vir aqui e mandar soldar agora. Ok? Fiz essa base aqui. Eu posso até voltar e ajustar antes de separar o grupo. Por exemplo, o do meio. O do meio eu posso vir diminuir mais. Pode variar a intensidade, a transição de um para o outro. Ou eu posso vir aqui, selecionar todos, organizar, separar grupo e soldar. Ok? Eu posso vir ajustar a forma que eu achar melhor aqui. Ok? E nessa parte de cima aqui, eu vou, ferramenta forma, vou deixar ele na cúspide. Vou jogar ele para cima e desenhar essa parte de cima da cobertura aqui do cupcake. Ok? Com essa base, eu já tenho uma noção aqui de desenho. Eu seleciono minha ferramenta caneta, clico fora nessa base, eu vou puxar uma linha e esticar ele para fazer uma forma de desenho. Ok? Eu vou jogar para cima, duplicar essa minha linha, ferramenta F10 e vou posicionar nó com nó. Eu dou um zoom, deixo nó com nó, seleciono, nó com nó, para dar certo preenchimento.
Eu deixo esse nó com nó, tá com nó com nó. Ok, vou fazendo a intercalação aqui de... Faço no outro aqui também. Nó com nó. Ajusto esse nó aqui de baixo. Ok. Vou duplicar o nó de cima aqui. E vou fazer o mesmo processo. Vou posicionar sobre o outro aqui nó com nó. Nó com nó e vou duplicar. Esse aqui. Isso pode variar, nunca vai ficar igualzinho o outro. Vocês vão testando a melhor maneira que vocês trabalharem aí. Nó com nó. E vou duplicar isso aqui, essa minha linha, e finalizar aqui em cima. Ajustar aqui, borda com borda. Vou colocar nó com nó aqui. Zoom sempre elevado, é melhor para se trabalhar. Ok, vamos por, finalizei. Falta mais um só aqui para simplificar aqui melhor. Nó com nó. Prontinho. Jogo uma cor embaixo para diferenciar aqui. E agora a ferramenta. Preenchimento inteligente. Vou preencher. Fazer a intercalação de cada objeto aqui. Prontinho. Eu vou agora copiar. Por exemplo, selecionar todas essas minhas linhas. Se eu quiser aplicar da maneira que eu queria, selecionar todos, manter o Shift, menos os azuis aqui. Ok. Eu vou selecionar só minha linha. Shift e Alt eu desmarco o de baixo. Agora vem vir, por exemplo, só deletar o de baixo aqui, o último. Seleciono, Alt, selecionei o de baixo, deletei. Vou selecionar todos esses meus objetos aqui, menos vou segurar o Shift para desmarcar o azul que está selecionado, deixando só assim minhas linhas ativas. Vou dar Ctrl Z, Shift Page Up, vou dar Ctrl G, e agora vou copiar a propriedade, vou jogar ele para cima aqui para ficar melhor. E agora vou copiar a propriedade de malha, vou pintar, vou selecionar e vou copiar a propriedade de malha. Prontinho. Propriedade de malha. Propriedade de malha, deixa eu ter esse aqui. E nesse aqui por último. Ok, foi feito um estilo aqui do meu cupcake. É bom que não fique igual ao outro. Seleciono esse meu aqui. Vou selecionar mídia. Selecionar mídia artística. E vou jogar um cor maior aqui. Ok, pode variar. Vou vir em organizar, separar tudo. Vou vir em organizar. Por exemplo, vou jogar ele para o lado aqui para ficar mais fácil de visualizar. Se eu vier aqui no modo exibir aramado simples, eu noto que tem todos os outros objetos aqui no centro. Ok? Eu seleciono desagrupar tudo. Agora eu vou só apagar essas minhas linhas aqui,
Porque se eu precisar aplicar um efeito, ela pode vir atrapalhar o meu estilo de arte. Ok? Pronto, agora eu sei que não tem nenhuma linha de mídia artística nesse meu objeto. Volto a selecionar tudo, posso já Ctrl G, volto a exibir aperfeiçoado e posicionar a origem dela aqui. Setinha no teclado, no caso para ajustar melhor. E posso jogar uma cor mais escura. Ok? E eu posso a qualquer momento trabalhar. Tem muito brilho nesse aqui, eu posso jogar uma cor mais escura. Nesse aqui está com muito brilho também, joga uma cor mais clarinha ou mais escura, você pode ir trabalhando aqui. A pintura em si, ela requer um pouco mais de tempo. Prontinho, essa minha base foi feita aqui, vou dar Ctrl G em tudo. Ok, agora eu busco ou faço meu copinho aqui de baixo, ferramenta retângulo, clico e arrasto, crio um copinho aqui, clico com o direito, converter em curvas, jogo uma cor mais forte, seleciono a base dele aqui embaixo, jogo ele para a direita, depois para a esquerda, prontinho. Vou selecionar, diminui um pouquinho mais, ok? E eu vou fazer aproveitar aqui, vou desenhar uma forma mais ou menos de um bolinho aqui. Com a ferramenta mão livre, vou desenhar uma forma de um bolinho qualquer aqui, mais ou menos. Ok. Agora a ferramenta malha, eu vou copiar a propriedade de malha. Ok, esse aqui não ficou um desenho tão legal. O acabamento demora muito mais mesmo. Vou deletar alguns trechos aqui. Prontinho. Aqui eu posso jogar ele, um bolinho geralmente ele é um pouco mais escuro, né? Eu jogo, seleciono uma cor mais escurinha nele. Ok, ele está todo agrupado aqui, posso vir, posicionar Shift Page Up. A forma do desenho em si, ele é mais complexo um pouco, requer um pouco mais de tempo. Ok, e vocês vão fazendo com mais capricho. Então essa é a base, é uma técnica que eu costumo utilizar. Posso deletar essa base. E prontinho, por exemplo, essa base aqui. Posso fazer umas tirinhas aqui para aplicar no meu copinho. Retiro o meu preenchimento, jogo uma cor mais clarinha, duplico esse meu objeto, venho na minha ferramenta mistura, jogo a propriedade, na propriedade deixo em 5, pode variar, eu posso vir aqui depois organizar, separar, Ctrl K e soldar. Ok? Depois eu posso vir aqui com a ferramenta envelope, posso vir fazer uma distorção, uma forma de distorção aqui para desenhar, aplicar um efeito diferente nos meus objetos aqui. E logo após clicar com o direito de jogar para cima do objeto marrom, em seguida Power Clip dentro. Ok? Por exemplo, fiz um efeito diferente aqui com a ferramenta preenchimento interativo. Eu posso aplicar uma cor marrom, ou no meio aqui eu posso dar um clique nessa linha para duplicar, jogar uma cor mais clarinha de marrom aqui, ou mais escura. Ok, pronto, foi feito minha base do cupcake aqui. Posso arredondar, trabalhar o desenho, ele requer um pouco mais de tempo. No caso aqui eu posso vir achatar e desenhar e remodelar o efeito aqui do cupcake. Ok, e a cerejinha é simples, eu mantenho a elipse, Ctrl, clico com o direito, converter em curvas, seleciono a parte de cima, jogo um pouco mais para baixo, deixo o nó cúspide aqui, jogo a setinha para cima,
jogo uma cor vermelha, ferramenta, malha, vou jogar uma cor branquinha aqui. Pronto, está a minha cereja aplicada aqui, retiro o contorno. Pronto, como é ferramenta de mídia artística, seleciono mídia artística e eu puxo um galinho aqui, deixo ele na forma redondinha aqui, puxo e clico e arrasto. Vou dar Ctrl K, vou separar minha linha, no caso aqui fica mais visível, vou ver aqui, exibir aramado simples, eu vou jogar essa linha fora para não dar problema. Exibir, aperfeiçoado, seleciono malha, vou copiar essa propriedade de malha e vou agora pintar essa minha malha de verde, malha com ela aplicada, e nesse aqui eu vou jogar um verdinho, um branquinho. Prontinho. Se eu quiser fazer a deformação aqui, com a malha ativa, a ferramenta forma que vai ficar ativa, eu posso jogar ele para... selecionar esses aqui e jogar um pouquinho para a direita. Prontinho. E para finalizar, vou diminuir um pouco mais, com essa mesma ferramenta que eu utilizei, ferramenta mídia artística, vou clicar e selecionar, fazer uma basezinha aqui. Vou dar Ctrl K para separar minha linha da pincelada, vou deletar, selecionar a propriedade, copiar a propriedade, para dar o volume da cereja sobre o objeto. E depois ir só modelando. O desenho em si, ele é o mais artístico, então ele demora um pouco mais. Se eu jogar um mais escuro aqui, para dar o volume da cereja encaixada no cupcake aqui. Ok? Então essa é a base de como fazer um cobertura de cupcake. Depois só vim fazer um retângulo aqui, ferramenta forma, jogo, converto em curvas, jogo uma cor qualquer, retiro meu contorno e diminuo. Depois é só enfeitando aqui, criar uma cor verdinha, duplico esse aqui, uma cor verdinha, um rosinho verdinho. Pronto, eu agrupo isso aqui, dou Ctrl G e depois só enfeitando aqui. Pronto, finalizei. Vamos supor que está muito grande, depois você diminui aí, faça uma coisa menorzinha. Isso aqui é só uma base de como for fazendo. Seleciono todo esse meu objeto. Se eu quiser fazer uma linha em torno dele todo, crio o limite. Criar limite. E eu engrosso esse limite. Posso jogar uma outra cor aqui, um vermelho. Shift Page Down. E está finalizado aqui a base que eu queria. Shift Page Up. No caso do limite aqui, eu vou selecionar a parte de fundo. No caso, o limite que eu criei. Vou engrossar bastante. Jogar um branquinho. Foi finalizado. Feito o estilo de cupcake aí. Então, com essa base, espero que tenha compreendido a técnica. É um pouco demorado. Então, vai ser essa base como finalizar. E espero que vocês tenham curtido e compreendido. Dúvida é só perguntar, ok? Galera, até a próxima.